Ora então, sejam muito bem-vindos a mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco o João Sousa Cardoso. Olá, João. Olá, Diniz. Seja muito bem-vindo. Obrigado por teres aceitado este convite. O João é artista, ahm, faz várias coisas, encena, já vi várias encenações dele, gostei muito, e é para mim um prazer muito grande poder entrevistá-lo. E começo pela pergunta habitual, mas de uma maneira um bocadinho diferente. Ah, o que é para ti uma vacina de pensamento? É sempre um apoio, uma incitação a pensar além do pensamento único, não é? E, sobretudo, um pensamento que seja justo para com o que cada um de nós é, o que é melhor para si próprio, não é? Se nós formos bons connosco, somos bons com todos. A questão da bondade é uma questão que, com a idade, me vai assaltando. Portanto, ser-se bom naquilo que se pensa e ser-se bom naquilo que se faz, não é? Procurarmos esse horizonte. Que vacinas é que eu tomei, não é? É a pergunta que tu costumas fazer. Era a pergunta seguinte, só estava a ver como é que havia de introduzir, precisamente, e que vacinas é que tu tomaste, primeiro porque é perceber qual era o teu conceito de vacina de pensamento, e depois precisamente tentar perceber que vacinas é que tu tomaste, que foram impactantes, que realmente tu achas que te fizeram ver a vida de outra maneira, tiveram um impacto na tua vida, da forma como olhas o mundo, etc. Eu acho que houve professores que foram a encontros que representaram vacinas contra a vulgaridade e contra a uniformidade. E se calhar poderia referir Michel Maffezoli, o meu diretor de doutoramento na Sorbonne, que um dos sociólogos trabalhou a questão das tribos urbanas e de uma espécie de paganismo, de arcaísmo que ressurge nas sociedades mais cosmopolitas, mais urbanas, como um grande mentor. Mas eu gostava, se calhar, de falar contigo, Diniz, mais do que de livros, Ok? se bem que pensei em 2 livros para te trazer, e posso referi-los mais adiante, mas gostava de falar sobretudo de cidades e de cinema. Esta questão das tribos urbanas e de como a alteridade cultural está entre nós, pulsa, mesmo que seja subterrânea ou pouco visível, sempre me foi muito querida, e tu és formada em antropologia e a antropologia é uma questão que sempre me ocupou também, e por isso eu gostava de falar de viagens. Acho que viajar é uma das Já grandes que, já vacinas. que falas sobre isso, para mim foi uma surpresa este último livro que tu editaste, que tu publicaste, que eu achei interessantíssimo, e até aliás mais à frente ia falar sobre isso, mas foi uma surpresa também para mim a ideia da viagem e dessa tua ligação à antropologia. Achei muito interessante, mas força. São 2 livros, não é? 2 livros Um é, falsos um é gêmeos. sobre o Lapa, um é sobre o Lapa, não é? E outro é sobre as viagens. É, e no fundo eles funcionam, são escritos com 10 anos de distância. Viva, é o teu cão, Desculpa, não é? desculpa, a minha cadela gosta sempre de entrar também nestas A coisas. tua cadela, como é que se chama a tua cadela? Emma, não me leves a mal, mas ela, Emma, viva Emma. eu às vezes fica com Emma, alguns ciúmes. que linda, quero mimo. Desculpa, peço desculpa, não, Não, continua. não, não, faz parte da conversa, a Emma. Já não é a primeira vez que ela entra na conversa. Bem-vinda. Diniz, eu acho que Estava a dizer 2 livros, portanto, são 2 livros e que combinam. têm, é uma espécie de díptico muito interessante que me apeteceu lançar com a Bookover Editora, porque é uma escrita com uma separação de 10 anos. A Espanha das Espanhas é uma viagem, de facto, ao longo de um mês por toda a Espanha, que eu realizei há 10 anos. E o livro, que é uma conversa com o Álvaro Lapa, meu professor, foi escrito há um ano, quando fiz esta peça, este solo em teatro, que estreou no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Portanto, há 10 anos entre as duas escritas, vê-se que são 2 plumas diferentes, e de facto, é uma viagem solar, geográfica, no terreno, e outra é, de facto, uma viagem interior. É um homem sozinho num palco a conversar com um morto que está presente, que se torna presente pelo texto, pelas ideias, pela vivência que eu tive com o Lapa. No fundo, são 2 viagens, 2 ideias de viagem também.
Mas a Espanha das Espanhas eu fico feliz que tenhas apreciado como proposta, porque é o país mais vizinho, não é? O país que nos é mais próximo e estamos ainda tão de costas voltadas. Eu achei que era interessante pensar Portugal pelo recorte negativo. Ir à Espanha, percorrê-la de les a les e para pensar também Portugal. Pensar a figura olhando para o fundo, de alguma forma. Voltando ao Lapa, o Lapa também, de certa maneira, foi uma vacina para ti, para além de Maffezoli, o mapa. Mas foi muito mais tarde que eu dei conta da presença, da importância dele na minha vida. Dá-me só um segundo, deixa-me abrir aqui a porta. Claro. A cadela, desculpa. Okay. A Emma quer. Estava aqui a fazer pressão. Caminho. Mas dizias, o Lapa foi mais tarde? O Lapa foi mais tarde. Quando eu tive no primeiro e segundo ano da universidade e não estava preparado para receber aquela presença e as leituras, as reflexões que ele partilhava connosco. E foi muito mais tarde que a presença dele, a memória dele foi crescendo em mim, sabes? E eu vivia em França, já vivia em Paris, quando o Álvaro Lapa faleceu, estava de passagem pelo Porto e tive a oportunidade de ir ao funeral do Lapa, e esse momento de despedida de um professor que me foi muito fundamental foi também revelador. Eu percebi nessa tarde que devia lê-lo, que depois de me ter cruzado com ele e por alguma razão quis estar presente nas cerimónias fúnebres e encontrei tantos amigos que foram ali também dizer-lhe um último adeus, eu percebi que tinha que o ler. E o teatro foi um pretexto para o ler melhor, para o ler com o corpo, para o ler em público. O teatro é só uma ferramenta para ler melhor e ler com os outros. De cada peça foi desde a Carbonária, que foi a partir do Porque Morreu Ianes, em 2008, com a Ana Deus e com o António Preto, até à mais recente, Sequências Narrativas Completas, passando por Raso como Chão, com a Ana Deus, passando por Barulheira, com vários atores. Foram sempre pretextos para ler Lapa e entender melhor aquele professor com quem me cruzei. Mas que eu não vejo como um mestre, vejo como um irmão. É um irmão de armas. É uma figura desamparada, solitária, transdisciplinar, não é? Entre a escrita, o desenho, a pintura, o pensamento, o professorado. Era essa figura obscura, de um homem obscuro, numa cidade obscura, um pouco desamparado e ao mesmo tempo vulcânico, que me interessava. É um irmão de armas. Vamos estou a alongar, não estou de início. Não estás, não. Eu estou a achar muito interessante e já que falaste também, pronto, do Lapa, já que falamos do Lapa e eventualmente de autores que ele te fez conhecer, podemos ir aos livros. E não sei se foi através do Lapa, se foi através do Maffezoli, se foi através de outros autores, não faço ideia, mas tinha muita curiosidade em saber que livros, para além das viagens, para além destas pessoas que te marcaram tanto, se entretanto também há livros que tenham marcado autores que foram realmente importantes para ti, que foram vacinas, de alguma maneira. Nas aulas do Lapa houve um livro que me marcou. E eu confesso até, e penso no Sequências Narrativas Completas, digo isso com muita frontalidade, acho que foi até o único livro que li completo nas aulas do Lapa, que é A Origem da Tragédia, do Nietzsche. Aquela relação, aquela iluminação entre Dionisíaco e Apolíneo, que explicava muito da nossa formação europeia, ao mesmo tempo a necessidade do teatro, e de um teatro em que o vinho, a dança, a música, uma espécie de ébritas coletiva tem que se tornar presente. Foi uma leitura fundamental, que me explicou muito do mundo, que me explicou muito da ordem social, do avesso da ordem social, da necessidade de uma certa desordem que conduz à criação. O Nietzsche foi fundamental. Eu ia também perguntar isso. Esse livro, pronto, que é do princípio da carreira do Nietzsche, depois fez-te ter vontade de entrar a sério no Nietzsche? Não, de todo, não. Eu sei que é um autor que te é muito caro, Diniz. Há outros que me marcaram mais, não são as minhas vacinas fundamentais. Eu falo do Marx, falo do Freud,
falo do Darwin. O Lévi-Strauss também, eu acabei por não falar, mas foi importante. Sendo antropólogo, eu fui muito marcado pelo Lévi-Strauss. Depois também tenho da parte teatral, por exemplo, o Shakespeare, que foi importantíssimo, o Beckett, sei lá, há uma série de autores. Mas o Nietzsche, eu acabei por chegar ao Nietzsche, eu li o Nietzsche quando era novo, não percebi nada, e depois mais tarde, quando estava na faculdade, decidi mergulhar a sério no Nietzsche para lecionar, e fiquei muito impressionado, porque de facto, e sobretudo achei muito interessante a ligação entre o Nietzsche e o Freud, porque muito do Freud já está em Nietzsche. Pronto, só que está de uma outra forma, digamos assim. Pronto. Mas voltando às tuas vacinas. Não, e há, por exemplo, um autor muito que nos é de certeza muito caro aos dois, e que era também ao Lapa, que é o Foucault, que não se explica sem o Nietzsche. Portanto, esse lado do maldito, não é? E da desrazão que está no Nietzsche é o que vai informar toda a obra, por exemplo, do Foucault, noutro tempo histórico, naturalmente, e com outras temáticas. Não, em relação a livros, há este livro, por exemplo, que na universidade me marcou muito, mas... Disseste também filmes, falaste também de filmes, e acabaste por não chegar lá. No início da nossa conversa também disseste que querias falar de filmes, que eu também acho que realmente foram muito impactantes. Por exemplo, para mim, o Teorema de Pasolini foi um filme que ainda hoje o revejo várias vezes. Foi um filme que me marcou. Eu nunca vi o Teorema de Pasolini, mas amo profundamente o Teorema de Pasolini, mas é uma falha, estás a ver? Nunca vi o Teorema. Há uma série de coisas que eu não vi também que tu vais falar. É óbvio. Cada um tem as suas, tem o seu percurso. Sim. O Pasolini é um grande mestre, mas o Pasolini vem da poesia, não é? E é um poeta que faz cinema. Aliás, termina a vida, não é? E a obra, até ao seu assassinato, de volta à literatura, em toda a força, não é? Com o petróleo. Às vezes esquecemos que a força criativa é qualquer coisa que está além das fronteiras disciplinares, não é? As pessoas fazem teatro porque têm que pensar textos, porque têm imagens na cabeça, fazemos filmes porque queremos dialogar com certos processos de coreografia de corpos. Eu acho que a criatividade é verdadeiramente transdisciplinar e o mercado, as instituições, uma série de valores aparentes fazem-nos ver as coisas de forma estanque. Portanto, Pasolini, isto para dizer que o Pasolini é de facto, para mim, um grande autor, porque é um poeta que escreve e que faz cinema. E é essa a força poética que faz o seu cinema tão único, não é? E também com uma forte dimensão antropológica, não é? Filmar as pessoas como elas são, filmar as pessoas nos seus lugares, filmar o povo canalha, as expressões soberanas, régias do povo canalha. Filmar a rua, o saber da rua. O Pasolini tem essa curiosidade por esses outros saberes que não são os da academia, nem os legítimos. Mas isso, pronto, isto foi uma deixa que eu coloquei aqui. Eu queria ouvir os teus filmes, os teus autores, aqueles que realmente foram impactantes. Olha, para a nossa conversa eu pensei em falar em dois autores que me marcaram muito porque coincidiram, rever a obra de uma ponta à outra coincidiu com a minha chegada a Paris em 2005, quando eu cheguei a Paris para estudar e para viver, onde vivi durante 5 anos. A Cinemateca Francesa tinha aberto no novo edifício, que era o antigo Centro Cultural Americano, onde ainda hoje é a Cinemateca Francesa, mas tinha acabado de se instalar no antigo Centro Cultural Americano, no Parque de Bercy, e abriu com uma retrospectiva do Jean Renoir. E eu papei a retrospectiva do Renoir de A a Z. Sorte a tua! E foi muito bom, a Cinemateca foi a minha segunda casa, se não a primeira, durante o meu primeiro ano de vida em Paris. E sabes o que é que me interessa muito no Renoir? Como talvez o Manuel Oliveira ou o Paulo Rocha, ser um autor que não se deixou acantonar numa imagem de marca. Nunca caiu num maneirismo, numa preocupação em ser reconhecido o seu cinema como Renoir. Portanto, vai experimentando, vai fintando a sua própria obra, a sua estética, e é um autor muito
atípico a esse nível, muito selvagem de alguma forma. Depois há outro autor que coincidiu também com a minha chegada a Paris, que foi um clássico, muitos de nós amamos, não é? O Godard. Em 2006, o Pompidou ofereceu ao Godard todo um piso para ele fazer uma grande exposição, que ele queria que se chamasse Collage de France, Colagens de França, e fez a vida negra ao curador e a toda a equipa, porque precisamente queria que fosse uma exposição falhada, era óbvio. A exposição que abriu foi assumidamente uma exposição falhada. À entrada da exposição tu tinhas um letreiro que dizia: esta exposição não era a que eu queria fazer, o Centro Pompidou não me permitiu realizar Collage de France, então o que vão ver é uma exposição chamada Voyage en Utopie, Viagens na Utopia. E aí o Pompidou também programa toda a obra de Godard. Eu pude vê-la de um só fôlego durante 2 ou 3 meses. E se calhar gostava só de falar, em termos de autores de cinema, Diniz, do Paulo Rocha, de que falei há pouco, um grande autor português que felizmente foi editado em DVD com cópias, com restauro de cópias dirigidas pelo Pedro Costa, mas que tem que ser mais visto nas nossas universidades, nas nossas escolas. É um autor maior que estagiou com o Renoir, em França, curiosamente. E gostava também de falar da Margarida Cordeiro e do António Reis. A Margarida Cordeiro está viva entre nós, em Trás-os-Montes, não filma há 30 anos, e a obra que fez com o António Reis tem que voltar a ser vista, estudada, reavaliada, à luz do feminismo, à luz de novas correntes de pensamento também, porque a Margarida Cordeiro é uma imensa cineasta europeia. Não sei se falei o suficiente de cinema. Não, falaste, e isso leva-nos precisamente àquela última pergunta que eu costumo fazer sempre, que é recomendações, sugestões, por onde começar. Não te esqueças que estamos a falar para um auditório, muitas das pessoas que nos estão a ouvir são nossos alunos, alguns andam um pouco perdidos, não sabem muito bem, pronto, e eu gosto sempre de dar algumas sugestões, quem quiser tomar estas vacinas, evidentemente, são tantas já. Então, antes de ir a 2 títulos que eu te queria deixar, deixa-me só falar da viagem um bocadinho. Eu acho que viajar é mesmo fundamental. E num país como Portugal, que é uma espécie de finisterra, que com toda a amplidão de mar que temos e toda a tradição de imigração e de viagem, tem também uma forte tradição sedentária e monocultural, paradoxalmente. O conselho que eu daria aos jovens é exatamente: viajem, saiam, atravessem o Atlântico, vão à América do Sul, vão à América do Norte, vão à África, cheguem à Ásia. Para mim foi fundamental, por exemplo, viajar pelo Senegal, de norte a sul, até à fronteira com o Mali, perceber que as aldeias são onde se localiza a grande vitalidade social, que as aldeias se organizam à volta da árvore mais antiga do povoado, e que as crianças, os animais, os velhos e os mortos coabitam. Por exemplo, mas também São Paulo, que é uma espécie de caderno riscado, anotado, em todo o seu tecido arquitetónico. Brasília, que é uma cidade que não é nada falhada, como dizem os arquitetos que contestam o modernismo, mas que é uma cidade que se vai cumprir plenamente, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Ou Xangai, Hong Kong, que são cidades onde a nanotecnologia e os ecrãs que são pele, que revestem quarteirões e quarteirões, não é? Uma escala de imagem, movimento, de estímulos audiovisuais que fazem perceber que Nova Iorque é uma cidade velha, do século XX. Todos estes choques eu acho que são vitais para um estudante se localizar um pouco no mundo e se descobrir. Como eu te compreendo, enquanto antropólogo, como eu te compreendo. Sim. 2 livros de Diniz que se relacionam naturalmente com viagem e separados por séculos. O Viagem à Itália, do Goethe, que me marcou muito, porque é um diário de 2 anos de viagem pela Península Itálica, onde o Goethe vai tardiamente, ele viaja muito mais tarde do que era usual fazer-se o Grand Tour, a grande aristocracia do seu tempo. É uma viagem que já o pai tinha feito, era um ritual de iniciação à vida adulta. O Goethe fala mais tarde, aos 23 ou 24 anos, porque não se sentia ainda preparado.
Portanto, ele vai ao encontro de tudo o que leu, o que viu em reprodução, em gravura, etc. É um diário de 2 anos de viagem onde ele tenta comentar o mínimo possível. É pelo efeito de montagem quase cinematográfico que tu deduzes o seu sentimento, a sua posição em relação a determinados acontecimentos. Portanto, há uma espécie de pudor de partilhar emoções imediatas ou pareceres ou julgamentos em relação àquilo que ele vê ou com que convive. O segundo livro, no século XX, é um diário de viagem também chamado A Embaixada a Calígula, de Agostina de Bessa Luís. A Agostina fez no final dos anos 60, ou início dos anos 60, pensou 62, uma viagem do Porto até ao norte de Itália para um congresso internacional de escritores e escreve esse diário de viagem, que é maravilhoso, Viagem a Calígula, em que vai tecendo considerações sobre Espanha, sobre o sul de França e sobre o norte de Itália, para precisamente pensar-se como uma portuguesa que temporariamente teve férias da ditadura. Muito bem, fantástico, João. Fiquei com vontade de tomar as tuas vacinas, muito honestamente. Foi muito bom, obrigadíssimo por esta partilha. Obrigado, Inês. Um grande abraço, fica bem e até sempre. Até sempre. Obrigado, Inês. E parabéns por esta iniciativa. Muito obrigado, com licença.